Nesse tutorial vamos ver como listar registros do banco de dados com PHP e MySQL e em seguida como criar a paginação. Só lembrando, você pode realizar o download do código-fonte desenvolvido nesse tutorial através do link disponível abaixo do vídeo. Nesse tutorial será apresentado como implementar o listar para trazer os dados do banco de dados, como também paginação. Por exemplo, eu posso limitar quantos registros por página eu quero. No nosso caso aqui está trazendo somente um resultado. Eu alterando aqui para 2, ele vai trazer 2 resultados por página. Vou voltar aqui no 1 novamente para poder continuar a explicação. Aqui também eu limito para trazer 2 resultados somente, porque, por exemplo, aqui a última página 6, ele não trouxe o 5 e o 6, ele somente trouxe o 3, agora 4 e o 5, a mesma coisa aqui, ele trouxe 2 e 3, somente os 2 anteriores a qual página o usuário está, que o usuário está na página 4. Agora, se eu vier na primeira página, ele não coloca as páginas negativas, porque não existe páginas anteriores. Então, ele não vai colocar. Ele somente vai colocar 2 posteriores. E essa quantidade eu determino também aqui. Por exemplo, eu determinei 2, eu posso determinar um link somente, um link só. Sempre vai trazer um link aqui. Vou retornar para 2, deixar assim. Olá, tudo bem? Sou César e seja bem-vindo a mais um tutorial. Você que já segue o canal e também para você que está assistindo o vídeo do canal pela primeira vez. Então, vamos ao tutorial. Para começar, eu vou baixar o que foi implementado no tutorial anterior, que foi como criar um formulário. O endereço é esse daqui, como também eu vou colocar aquele encurtado, como também ele vai estar abaixo do vídeo. E nesse tutorial anterior eu vou baixar o código-fonte dele. Vocês já também podem baixar o código-fonte. Após ter baixado, eu vou colocar o código-fonte num diretório chamado aula e no diretório www do WAMP Server. Agora vou extrair o arquivo, extrair aqui, e ao extrair eu vou ter a base de dados, vou ter o formulário, o arquivo que processa e insere no banco de dados e a conexão. E nesta aula vamos criar o listar. Antes de poder criar o listar, eu preciso ter a base de dados. Portanto, vou abrir aqui o phpMyAdmin. Eu já tenho a base de dados chamada Selk. Vou agora importar. Vou escolher o backup, sendo o backup que foi baixado do tutorial anterior. Já vou abrir e agora descer aqui para baixo e executar. Com a base de dados já importada, ele vai criar aqui a tabela usuários com os usuários que foi criado na aula anterior. Agora eu vou criar então o listar, o arquivo listar. Eu vou abrir aqui o index mesmo, Ctrl C, e vai ser o nosso listar. Vou abrir no Notepad++. Então aqui está o nosso cadastrar, então não é cadastrar, agora vai ser o listar, é o nosso CRUD, então já foi criado o create, agora estamos criando o ler, então é o nosso listar. Excluir aqui a parte do formulário, porque não preciso, então somente deixei a estrutura do HTML, deixei a parte da mensagem que inicializou a sessão. A primeira coisa, como eu vou estar listando os dados do banco de dados, eu preciso incluir a conexão, e a conexão que foi implementada na aula anterior, onde eu indico o servidor, como é localhost, o usuário padrão do AMP Server é o root. Caso você já esteja colocando no servidor online, você precisa ver qual que é o usuário, a senha, a base de dados Selk, essa base de dados aqui, Selk, que eu estou utilizando. Aqui eu estou criando a conexão e atribuindo para a variável con. Então, se a conexão está dentro do arquivo conexão, eu somente incluo esse arquivo, include underline 11, e agora eu coloco o arquivo conexão.php.
Ok, já incluí a conexão. Vamos agora começar a criar a query para pesquisar no banco de dados. Vou colocar aqui o select, selecione todas as colunas, asterisco, da qual tabela? Da tabela chamada usuário. Já copio o nome da tabela e colo aqui. Agora eu vou atribuir esta query para uma variável chamada cifrão result underline usuários. Você pode atribuir qualquer nome para esta variável, eu coloco para seguir um padrão. Agora eu vou executar a query, MySQL underline query. Vou colocar primeiro a variável que possui a conexão, seria a nossa variável con, em seguida a query. A query está dentro desta variável. Simplesmente copio a variável e colo aqui. Depois que obtiver os dados do banco de dados, eu vou atribuir para uma variável chamada resultado usuários. Agora, como ele está vindo um array de dados, são várias linhas de dados, aqui no nosso caso são 6 linhas, eu preciso criar um while para percorrer este array. While, então vou atribuir o valor de cada linha, então cada linha dessas daqui, quando passar uma vez no while, ele vai ter o valor desta linha, depois desta, em seguida desta e assim por diante. Então, por isso eu vou colocar linha usuário no singular, porque vai ter somente um usuário. Vou utilizar o MySQL underline fetch as source para ler o resultado que está dentro desta variável. Lembram desta variável aqui, que ela recebe os dados que veio do banco de dados. Agora que eu já estou lendo o resultado que vem do banco de dados, atribuindo para uma variável linha, eu posso imprimir. Como eu falei, toda vez que ele passar pelo while, o valor vai estar nesta variável aqui. Então, eu simplesmente coloco echo a variável e agora eu preciso informar qual coluna que eu quero imprimir. Eu quero imprimir o valor da coluna ID. Então, eu coloco ID e coloco ponto e vírgula. Salvar, vamos ver agora aqui o resultado. Está no nosso cadastrar, então não é o cadastrar, é o listar.php. É este arquivo aqui, listar, por isso que eu coloquei listar. Ele trouxe 1, 2, 3 até o 6. Por quê? Até o 6. Como ficou tudo em uma linha só, eu posso colocar uma quebra de linha. Abrir aspas duplo, colocar aqui um BR e aqui eu também posso colocar o que ele está imprimindo. Ele está imprimindo o ID e concateno com ponto para concatenar a variável. Agora eu vou colocar as próximas colunas, que é a coluna nome e a coluna e-mail. Eu vou copiar, já que este exemplo vai ser para o nome e para o e-mail. Portanto, estarei imprimindo o valor da linha e aqui eu coloco o nome da coluna. E a coluna chama-se nome. Exatamente como está aqui no nome da coluna, a mesma coisa eu coloco aqui. E aqui é só para o usuário identificar o que ele está imprimindo. Aqui também vou colocar o nome exato da coluna. A coluna chama-se e-mail. E aqui o valor somente para o usuário identificar o que está sendo impresso. Vou colocar aqui um HR para colocar um traço depois de cada linha. Vamos ver como que ele vai ficar. Está aqui, listar usuários. Está a primeira linha e coloca um traço. Segunda linha, terceira, quarta até a sexta. Porque há 6 linhas no banco de dados. Com o nosso listar pronto, temos a seguinte situação. Por exemplo, aqui, caso eu tivesse 1000 usuários, seria listados os 1000 usuários. Não fica legal. Por isso, eu preciso criar paginação. Então, eu vou criar aqui na URL uma variável página. Caso a variável página possua valor, ele vai pegar o valor que está vindo. Caso contrário, sempre vai carregar a primeira página. Então, vamos começar agora a fazer a paginação. Primeira coisa, eu preciso receber
esta variável aqui. E para receber, eu vou utilizar o filter underline input. Agora eu vou informar qual método que eu vou utilizar. Então, é o input underline get, porque estarei recebendo pela URL o valor da qual variável, da variável página, esta variável aqui, página. Em seguida, como é um inteiro, eu vou passar filter sanitize number int. Depois que eu receber o valor, eu vou atribuir para uma variável chamada cifrão página underline atual. Agora, quando não tiver nada aqui na URL, vier assim, então eu preciso colocar página 1. Se for diferente de empty, quem for diferente de empty, a nossa variável cifrão página atual, posso pegar daqui. Se ela for diferente de vazio, então eu vou passar o valor dela mesmo. Agora, se não, eu vou colocar página 1 e vou atribuir este valor para a variável cifrão página, que seria na qual página o usuário está e deve ser carregados os dados. Agora eu vou criar mais uma variável que seria para setar a quantidade de itens por página. Eu vou colocar aqui também o comentário, receber a página, o número da página. E para setar, eu vou criar uma variável chamada quantidade underline result underline página, quantidade de resultado por página. Por exemplo, eu vou colocar 2, claro, você vai colocar 20 ou 50 resultados por página. Agora eu preciso calcular o início da visualização. Por exemplo, se eu estou na página 3, então se eu estarei trazendo 2 resultados por página, ele deve trazer do resultado 4 ao 6. Para mim fazer esse cálculo, eu vou atribuir o resultado para esta variável e para montar o cálculo, pego a variável que possui quanto resultado por página que deve trazer, em qual página o usuário está. Então, por exemplo, página 3. 3 vezes 2, 6. No entanto, não é a partir do 6, é a partir do 4. Então, eu preciso subtrair menos o resultado que deve trazer por página. Então, subtraio por esta variável mesmo. Pronto, já vou ter o valor de início. Agora, somente eu implemento aqui o nosso select melhor. Eu vou colocar um limit, limitar. Ele vai limitar através do início, a partir, por exemplo, se eu estou na página 3, ele vai trazer a partir do 4. Então, aqui a nossa variável início vai ter 4. Ele vai trazer a partir do 4 até qual resultado? Até este resultado aqui, mais 2 resultados. É esse daqui, limite. Então, vai trazer 4 a partir do 4 e vai trazer 2 resultados. Vamos confirmar se ele vai trazer isso. Vou atualizar aqui. Pronto, já funcionou. Trouxe 2 resultados, como eu falei, 2 resultados. E trouxe 5 e 6. Já funcionou a paginação, já trouxe de forma correta. Início. Então, ele já trouxe o início através desta variável e a quantidade de resultados. Se eu colocar aqui, por exemplo, 1, vamos ver quantos resultados ele vai trazer. Um resultado só. Então, já está funcionando aqui. Claro, você vai colocar 20 ou 50. Eu somente coloquei 2 para poder testar. Com a paginação já funcionando aqui, agora precisamos informar qual página o usuário está e aqui os números para ele poder alterar de páginas. Eu vou criar então aqui abaixo do while. Vamos primeiro somar a quantidade de usuários que há cadastrados. Então, para isso, eu vou criar uma query, select, vou utilizar o count para contar, vou utilizar a coluna ID para poder contar, as, vou atribuir o resultado para uma variável chamada numResult, from,
da nossa tabela usuários. Vou copiar aqui usuários, ponto e vírgula. Agora vou atribuir esta query para uma variável chamada cifrão result underline pg, para mim saber que eu estou trabalhando com paginação, e vou agora executar a query, mais query underline query. Primeiro coloco a variável que possui a conexão, em seguida a query que está dentro desta variável aqui. Depois que eu executar, obtiver o resultado, eu vou colocar em uma variável chamada resultado PG. Agora que eu já obtive do banco de dados, eu vou ler os dados e vou atribuir para uma variável linha PG. E aqui vou utilizar o MySQL underline fetch a source para ler o resultado que está dentro desta variável aqui, que veio do banco de dados. Posso agora, inclusive, dar aqui um eco na nossa variável linha. E como que se chama aqui o nome, aliás, que demos aqui, o num result. Então, pego o num result, vamos ver o que ele vai acontecer. 6 resultados. Ele contou quantas linhas há no banco de dados. Ele contou e atribuiu para este nome, e aqui eu estou imprimindo. Vou deixar este eco para vocês testarem. Agora eu preciso encontrar a quantidade de páginas que vai ter. Então, para mim poder determinar a quantidade de páginas que eu vou atribuir para esta variável, underline página, eu vou utilizar a função seio para arredondar. Por exemplo, ao invés de colocar 7.1, eu vou colocar 7. Vou pegar este valor aqui, que eu já dei antes o eco, e vou dividir pela quantidade de resultado por páginas que ele deve colocar. Por isso daqui. Então, por exemplo, como eu tenho 6 linhas divididos por 2, ele vai dar 3 linhas somente. Então, esse 3 eu vou atribuir para cá, que serão 3 páginas no máximo. Ponto e vírgula. Agora eu preciso limitar a quantidade de link antes e depois. Por exemplo, se eu vou ter a página 1, 2, eu estou na página 3, ele vai poder colocar 4 e 5, quer dizer, 2 antes e 2 depois da página que eu estou. Então é para isso que eu coloco esse máximo de link. Máximo links vai ser igual a 2, no máximo 2 links, como eu havia explicado. Já posso aqui dar um eco, que vai ser para a nossa primeira página, a href igual, abro aspas simples. Como que se chama a nossa página? Nossa página chama-se listar. Então, eu posso pegar daqui o nome da página, o nome da variável, e em seguida qual página que ele deve estar. Então, aqui vou colocar página 1. Por que eu vou colocar página 1? Porque aqui vai ser a nossa primeira página. Aqui é só para o usuário identificar, poder clicar e ser redirecionado para a primeira página. Vamos ver como ele vai ficar. Ó. Eu estou na página 3. Ao clicar aqui na primeira página, ele foi redirecionado para a página 1 e trouxe os primeiros resultados, 1 e 2. Agora eu posso fazer também isso com a última página, já colar aqui. Então vai ser a nossa última página. E a nossa última página é esse resultado aqui, porque aqui eu tenho a quantidade de páginas. Então, ao invés de eu colocar 1, eu coloco a variável quantidade de páginas. Vamos confirmar aqui, ver. Primeira página, última página. Ó, já foi para a página 3 porque ele é o último. Trouxe o resultado 5 e 6. 5 e 6 porque é o último resultado. Agora, se eu colocar um resultado por páginas, vamos ver o que vai acontecer. A última página é página 6, porque vai trazer o último resultado. Vou voltar aqui para 2. Agora eu vou colocar a página atual que o usuário está.
eu posso pegar novamente aqui o link, Ctrl C, colar aqui. E a página atual eu não preciso colocar ele em um link. Então eu posso inclusive tirar este link, porque não precisa ser um link, eu imprimo na qual página o usuário está, cifrão página. Vamos ver como que vai ficar aqui. Eu estou na página 6, trouxe página 6. Se eu colocar aqui, por exemplo, página 4, vai trazer a página 4. Ele não é um link, porque se eu estou na página, não preciso. Primeira, última, legal. Agora precisamos colocar duas antes e duas depois, pois eu coloquei máximo de link 2. Como são dois links antes, eu preciso utilizar agora um for. Eu vou criar uma variável cifrão página anterior, que seria antes da página que o usuário está. Ele vai começar através da página, que seria este valor que já foi impresso, já sabemos o que ele está imprimindo, menos o máximo de link. Por exemplo, se eu tiver aqui na página 4, ele vai colocar 3 e 2. Por que 3 e 2? Página atual, estou na página 4, menos 2 vai ser 4. Então, vai inicializar a partir do 4. Vou colocar cifrão page anterior deve ser menor ou igual cifrão página. Então, ele vai imprimir só até página menos 1. Agora, toda vez que ele passar aqui pelo for, ele vai acrescentar mais um aqui na nossa variável página anterior, para não ficar num for com ilimitado. Agora, eu posso pegar aqui este eco, Ctrl C, e colar aqui. Então, vou colocar listar, página, continua, somente vai ser página anterior. Página anterior e aqui também página anterior. Vamos ver como vai ficar. Trouxe corretamente 2. No entanto, agora podemos ver que ele colocou página 1. Eu nem tenho página. Podemos ver que ele colocou página 0. Eu nem tenho página 0. Se eu for em 1, ele vai trazer menos 1. Mas não existe a página menos 1. Para resolver isso, eu vou colocar um hífen aqui. Se a nossa página, nossa variável cifrão página anterior for maior ou igual a 1, então ele acessa este hífen aqui e imprime a página. Caso seja menor que 1, por exemplo, 0, ele não vai acessar. Então vamos ver se ele vai imprimir agora. Não imprimiu o 0 e 1. Agora, se eu colocar a página 3 aqui, trouxe o 1 e o 2. Se eu for para a última página, trouxe 4 e o 5. Somente 2 links, porque aqui eu informei. Máximo 2 links. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o posterior. Vou criar um for, vou criar uma variável cifrão página depois, que seria depois da página que o usuário está. Eu vou inicializar ela pela variável página mais 1. Agora eu vou comparar aqui para poder executar o for enquanto a nossa página depois for menor ou igual a cifrão página mais quantos links eu vou colocar por página. E toda vez que ele passar aqui pelo for, esta variável vai ser incrementada. Mais, para não ficar em um for looping infinito. E agora aqui também vou dar um eco. Vou copiar este eco daqui, copiar, colar aqui. Ao invés de ser página anterior, agora é a nossa página depois, nossa página posterior. Vamos ver agora o resultado. Eu estou na última página 6. Pode ver aqui no rodapé. Eu vou agora atualizar a página. Ele trouxe a página 7 e 8. Eu nem tenho essa página, então já está errado. Agora, se eu vier na página 4, ele trouxe páginas 5 e 6, está correto. Vim na página 3, ele trouxe 4 e 5.
a sexta página ele ignorou, porque eu determinei somente 2 links. Ao vir aqui no 2, ele vai trazer 2 links posterior e um antes, porque não existe 0 menos 1. Então, está correto, já está funcionando a nossa paginação. Somente depois aqui, quando eu já estou na sexta página, ele traz a sétima e a oitava página, mas não existe a sétima e a oitava página. Para isso eu vou criar também um hífen aqui. Se nossa variável página depois, se ela for maior do que existe, então ela tem que ser menor ou igual à quantidade de páginas. Então, se existe somente 6 páginas, ele não pode imprimir mais que 6 páginas. Ele vai acessar este hífen e vai imprimir aqui. E já fecho o hífen. Vamos ver agora o resultado. Estou na página 6, ele havia impresso 7 e 8. Vou atualizar. Agora sim, ele trouxe o 6, porque 6 é a última página. Se eu vier 5, trouxe a página 6. Vier em 3, ele trouxe 4 e 5. E a página 6 ele não trouxe, porque, como eu falei, 2 links após o link que o usuário está. Agora, como temos o nosso cadastrar, que foi implementado na aula anterior, eu vou criar aqui um link para ser redirecionado para o cadastrar. Então, antes aqui do listar, eu vou criar um link. A href igual vai ser o nosso index, que é o cadastrar, index.php, e vou colocar aqui a palavra cadastrar e já fecho o link. Coloco aqui um BR para quebra de linha e vou copiar e colar aqui, que vai ser o nosso listar. E aqui é o listar. É claro, eu estou no listar, então nem precisaria o listar, mas já vou colocar. E vou abrir o cadastrar que foi criado na aula anterior, que seria o nosso index. E colar aqui, salvar. Vamos ver aqui o resultado. Se eu clicar em cadastrar, eu venho para o cadastro. Listar, eu vou para o listar. E com isso, além de listar os dados do banco de dados, já fizemos a nossa paginação, limitando quantos itens anterior, quantos itens posterior, quantos itens por página. Muito legal ficou. Então, aguardo você na próxima aula. Vamos implementar o nosso editar, para poder editar os dados do usuário. Por hoje é isso, espero que tenha gostado do vídeo. Caso tenha gostado do vídeo, dá um like e inscreva-se no canal. E também não esqueça de compartilhar, porque isso ajuda bastante a divulgar o canal e manter ele no ar com novos conteúdos. E aguardo você no próximo tutorial.